boa tarde, a paz do Senhor esteja com todos, amém? Deus abençoe a sua vida, que alegria, que felicidade, satisfação em ter vocês aqui com a gente. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal, canal Palavra Pregada. Nós temos uma proposta interessante hoje. Nós vamos falar sobre a oração de Jabez. É uma bênção essa oração. Você vai aprender a ser uma pessoa ilustre. Se você já tem sido uma pessoa diferenciada, com um diferencial na sua vida, assista para que você possa enriquecer ainda mais. Se você não tem sido, aprenda a ser nesse momento. Fique conosco até o final desse vídeo. Essa mensagem é uma mensagem poderosa, vai edificar a sua vida. Gostando, dá um like, compartilha e comenta. Vai ser bênção para você e vai ser bênção para nós. Amém? Deus abençoe. Primeira Crônicas 4, primeiro livro, Crônicas 4, versículo 9, diz assim: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, ou Jabés, ou Iabés, de acordo com cada Bíblia aí, ou com a tradução, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Ó Deus, abençoa-me muitíssimo, amplia minhas tendas, seja a tua mão comigo, e faze que do mal não seja eu afligido. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Amém? Você já teve resposta de Deus? Você já teve uma resposta sim de Deus? Porque não, às vezes a gente também tem, né? E parece que a gente desconsidera que é uma resposta. Mas você já teve um sim de Deus, que você clamou por algo, alguma coisa, por alguém, por você, projeto, um plano, e Deus disse sim para você? Deus te curou, Deus abriu as portas, ou você pediu para Deus que Deus fechasse, Deus fechou, você pediu para que Deus te livrasse, Deus te livrou. Como é gostoso você orar, buscar o Senhor, e vir aqui na frente e falar: irmãos, quero contar uma bênção. Eu quero contar uma bênção. Eu estava orando por essa e por aquela causa e Deus me abençoou. O Senhor disse sim. O Senhor quebrou todas as barreiras e me livrou, me deu graça, me fortaleceu. Como é bom, né? É maravilhoso. Conseguir vencer, irmãos, é maravilhoso. Aqui esse texto vai falar desse homem que era da tribo de Judá. Irmãos, vocês sabem que o nome, ele é carregado de um peso, né? Vocês sabem disso. Meu nome, por exemplo, era para ser Brian. Mas o meu vô gostava de Walter. Aí meu pai falou assim: eu acho que Walter Brian não fica legal, então eu vou pôr Walter Bruno, porque ele gostava do Brian e o mais perto do Brian que ele achou que dava certo com o Walter era o Bruno. Mas enfim, né, em 1986 as coisas eram diferentes. Então qual é o peso que eu carrego? Que o meu pai quis honrar o pai dele. Não é isso? O meu nome Walter, o primeiro nome, apesar da maioria das pessoas não é que não sabe meu nome, sabe, mas eu prefiro que me chame de Bruno. Mas o peso que o primeiro nome que eu tenho carrega, esse peso que ele carrega é assim: puxa, eu quero agradar meu pai porque o meu pai gostava do nome Walter, então
vou pôr o nome do meu filho de Walter. Então todo nome, ele carrega um peso. Seja ele de bênção, seja ele de uma história, de uma memória ruim, mas todo nome carrega um peso. E no caso desse homem, ele carregava um peso. Toda vez que ele ia no cartório reconhecer firma, quando eu trocava de carro, como que é seu nome? Então, o meu nome é aquele que causa sofrimento, aquele que causa dor. A dor e o sofrimento também traz tristeza. Então toda vez que reunia a família, a mãe dele chegava e falava assim: olha rapaz, como foi duro. Você quer ver uma coisa? Fica vendo como que é verdade. Se eu perguntar para cada mãe, que você sabe quantas horas de trabalho de parto você teve de cada filho, você vai saber falar certinho para mim: olha, o meu nasceu rapidinho, deu a dor, já fui, já pronto, acabou. Você vai saber falar que nem quem assiste Todo Mundo Odeia o Chris aí. Rochelle fala o quê? Eu aguentei 20 horas de trabalho de parto desse moleque. O moleque já tinha 16 anos, ela ainda lembrava das 20 horas. Se perguntar para Camila vai falar 18 horas do Davi. E ainda o filho da mãe ainda ficou 52 dias na UTI, já que não foi pouco. Então a mãe lembra do filho. Aí vinha a parente, porque nessa época, a maioria das famílias era no mínimo de 10, 15 pessoas para lá, né? Agora você não pode fazer churrasco com 15 pessoas por causa da pandemia, mas na época podia. E chegava lá a tia, o tio, o primo, que nem a Mary quando vai lá para as bandas dela lá. Lotado de gente, pula numa casa e vai em outra, cada casa tem 7, 8. Aí vai fazer uma reunião, tem uma reunião na sua casa, Mary, com 3 pessoas lá no sofá? Não tem, é tudo de 15 para cima. Aí chegava a mãe de Jabes. Rapaz, mas você já falou isso. Ela já contou que Jabes durou 20 horas de trabalho de parto. Mas toda reunião, ela faz questão de lembrar, e o rapazinho está lá escutando. Ele cresceu ouvindo que ele deu trabalho para a mãe dele. Eu não quero mistificar nada aqui, eu não quero trazer nada que não esteja aqui. Mas a gente pode pensar muitas coisas. Em cada reunião, ele sabia de uma coisa, que o nome dele trazia um peso. Por exemplo, o nome que Jacó queria dar para Benjamim. Como que era o nome? Que ele perdeu a sua amada. A tristeza. Nossa, que amargura. Ele queria dar um nome. Quando a mulher, a nora lá de Eli, estava grávida e ficou sabendo que a arca foi tomada e teve o nenê, ela deu um nome, foi embora a glória de Israel. Então, o nome levava consigo aquele momento, não só do nascimento ou a circunstância que a pessoa estava. E nessa circunstância, pensa a cabeça de Jabes. Mas eu não quero trazer aquilo que não traz esperança, porque no nome dele, ele carregava um peso. Nossa, cara, eu não acredito que eu fiz minha mãe sofrer. A culpa não era dele. A culpa não foi dele. É diferente de nós agora, cavalo velho, fazer os outros sofrer, mãe sofrer, pai sofrer, consciente, adulto, fazer as coisas erradas. Ser como as mulheres de Esaú, uma amargura de espírito para o pai. Aí você está consciente, mas ali nesse caso, o menino era um nenezinho, que culpa que ele tinha? Ele não sabia de nada. Mas vira e mexe, ele olhava no RG dele, no CPF, na carta de motorista. Rapaz, mas que nominho que eu fui arrumar, não é? Que nome triste. Ô mãe, como que foi aquele dia que eu nasci mesmo? Rapaz, hoje você é uma benção, mas você me deu trabalho. Era isso que ele tinha. Só que ele não pautou a vida dele, e ele não encaminhou a sua vida para o que falaram dele, mas para um Deus que pode mudar todas as coisas. E às vezes as pessoas estão presas ao passado.
enraizaram o pé lá no passado e não sai de lá de jeito nenhum. Porque isso me aconteceu em 1835. Ai, irmão, deixa 1835 para trás, cara, estamos em 2021. Eu prossigo para frente. Eu não sou Michael Jackson, eu não faço aquele passinho, eu vou para frente. Eu caminho para frente. O meu alvo está na frente. E ele coloca como uma pessoa que decide. Porque você pode decidir ficar escutando o que as pessoas têm a dizer de você, mas você também pode decidir escutar o que Deus tem para você. Aleluia! E a Bíblia diz: não temas para cada dia do ano. Ou você pode temer porque as pessoas estão falando que a pandemia é terrível, ou você pode falar assim: o meu Deus, Ele vive, e Ele falou: não temas todos os dias do ano. Aleluia! O que você vai decidir fazer hoje? Então o que acontece aqui? Toda aquela história, mas ele foi ilustre. E sabe onde está o cerne do negócio? O ponto X da questão? Invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor. Às vezes nós ficamos tão naquele negócio e esquecemos de entender o que Deus tem para nós. Esquecemos de ver que o Deus de Israel é ilustre. E todo esse poder Ele pode derramar sobre nós. E Ele fala aqui no versículo 9: Ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. A tribo de Judá já carregava esse peso, né? A tribo de Judá carregava o peso de levantar homens poderosos. Mas é uma decisão que nós precisamos tomar. É uma decisão, por exemplo, que às vezes a nossa mente, ela fica presa. Eu quero falar para você: se liberte. Se liberte. Porque a Bíblia vai dizer que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia! Ele conheceu uma verdade, que o Deus de Israel era maior do que o seu próprio nome que a sua mãe tinha dado. Oh meu Deus do céu, que nós estamos colocando tanta coisa acima de Deus. Nada está acima de Deus. Nada supera o Deus de Israel. Não interessa se seu nome é Jabes, é Jacó, não interessa se é Walter Bruno. Interessa que se nós invocarmos o nome do Senhor, tudo pode mudar na nossa vida. Aleluia! E ele foi tão ilustre. Ele foi tão ilustre. Olha, a sua mãe lhe deu o nome. Ele superou toda a amargura que ele poderia ter da mãe. Ele superou tudo que aquele nome trazia consigo. E ele toma uma decisão. Desamarra, irmão. Desamarra em nome de Jesus. Desamarra o que a sua mãe falou para você. Desamarra. Oh, deixa quieto esse negócio. Jogaram um balde de água fria em mim. A decisão é sua. Se o balde é de água fria, a decisão é sua. Se essa água está tão fria assim. Porque se você tem o fogo do Espírito, essa água vai ficar até quente quando ela tocar em você. Porque não tem nada que apague o fogo do Espírito de uma pessoa que realmente entende que a chama de Deus está na vida dele. As pessoas podem vir, papapá, mas ele sabe que aquela chama, ela foi acesa no céu, ela foi acendida lá. E ele invoca o Deus de Israel, e ele faz uma oração. Interessante essa questão da oração. Estava falando para a Isa e para o Chico ontem. Você acha que todas as vezes, que nem hoje eu cheguei aqui, acho que era 5 para 6. Todas as vezes que eu venho aqui cedo,
Eu oro 1, 2 horas e meia, pastor, sem parar? Não. Às vezes eu falo que nem ele aqui, ó, 4 frases. Só 4 frases. Às vezes é 3. Às vezes não é nenhuma. Às vezes eu só choro. Às vezes eu nem choro, eu só fico quieto. Fico ali, falo, ó, Deus, eu estou aqui. Vê o que o Senhor faz. Eu estou aqui. E ele falou só isso. Você sabe, irmão, que o poder da oração, ele transcende o que a razão humana consegue decifrar? Um dia lá na marcenaria, eu já contei esse testemunho, vou contar de novo, que eu sou repetitivo, eu sei. O rapaz estava com uma dor terrível, não conseguia nem pisar no chão. Eu abracei ele assim, Amaral, e falei, Senhor, dá uma olhada. Falei desse jeito, Senhor, dá uma olhada nesse homem, ele está com dor e eu não sei o que fazer, cura ele. Falei só isso, mais nada. O homem foi curado na hora, ele chegava a ajoelhar, ele ajoelhava assim diante de mim e do Tadeu. Ele ajoelhava e chorava, e gritava, e rodava para lá e para cá, e ia e voltava. Ele não sabia o que fazer, ele ficou que nem uma barata tonta. Ele ficava rodando dentro da marcenaria. Ele falou, Bruno do céu, ai, saiu a dor. Eu falei, glória a Deus, Deus te curou, rapaz. E foi uma oração simples e curta. Uma oração simples e curta. E olha o que Jabes fala aqui. Senhor, me abençoa. Você está pedindo para Deus te abençoar? É porque eu acho que nós somos tão santos. Nós somos tão santos que nós falamos, eu não vou pedir nada para Deus. Irmão, se você não vai pedir para Deus, você vai pedir para quem? Para quem é que você vai pedir? Para mim não é, né? Que eu não posso te dar. E ele fala assim, mas só que eu quero abrir a sua mente hoje. Nós já vamos encerrar. Eu quero abrir a sua mente hoje. O seu Deus não é pequeno. O seu Deus, Ele é grande. O seu Deus, Ele é tão grande que Ele espera que você seja ilustre. Qual é essa ilustre que eu posso ser? Quão ilustre eu posso ser? Que Jesus rasgou o véu de cima até embaixo, abriu uma avenida para você ir até a sala do trono e dizer, Abba Pai. Você tem livre acesso ao Pai agora e você pode falar, Senhor, me abençoa muitíssimo. Ele sabia que o Deus de Israel, que tinha prometido para Abraão, que não tinha filho, que Abraão seria pai de multidão de nações. Não é pai de 2, multidão de nações. E ele ouviu essa história. Ele sabia quem era o Deus de Israel. Às vezes nós ouvimos, mas não tomamos posse do nosso Deus, da grandeza que é o nosso Deus. O nosso Deus, as nossas palavras em português, ou em hebraico, ou em grego, não conseguem expressar realmente a grandeza do nosso Deus. Ele é infinito, não tem palavras no vocabulário que possa descrever o poder do seu Deus. Muito mais do que você pediu ou pensou, você nem imagina. Deus pode muito. Põe 30 milhões, bilhões de muito aí para frente e fazer. Só que as coisas com Deus é prática, não é teoria. E Ele põe na prática. Na hora que Ele vai orar, Ele fala, Senhor, Senhor, me abençoa muito, porque pouco eu não estou podendo. Me abençoa bastante, eu quero bastante. O que eu quero é ser muito abençoado. Claro que tem uma lenda toda a respeito do que é ser abençoado, não é? A nossa mente ocidental do 3º milênio não consegue entender o que é bênção de um Deus, de uma mente oriental de 3.000 anos atrás. A bênção de Deus, ela não é o que o capitalismo selvagem americano diz que é. Você está vivo hoje? Bênção de Deus. Eu falo, conte a bênção. Não tenho. Claro que tem, você está aí, irmão. Você está aí, A bênção de Deus, ela não se limita ao que um grupo de pessoas falaram a respeito
das conquistas de 1975 para frente. Não, você conquistou, lutou, estudou, glória a Deus, também é bênção, mas a bênção não se resume a isso. Olha só, me abençoa muitíssimo, amplia as minhas terras. Irmãos, existe um código aqui nesse texto, porque o que você está precisando hoje na sua vida espiritual, por exemplo? Você já falou com Deus hoje? Você já falou com Deus hoje? Senhor, eu estou com dificuldade em orar, por exemplo, me abençoa muitíssimo nisso, eu quero ser um homem de oração. Você falou isso para Deus? Você falou para Deus, por exemplo, Senhor, eu trabalho, eu tenho meu dinheiro, eu tenho as minhas coisas, mas parece que eu não consigo ajudar ninguém, parece que some, me abençoa muitíssimo nisso, porque eu quero socorrer pessoas. Você falou isso hoje? Ou essa semana, ou esse mês, ou desde quando você se converteu? Me abençoa muitíssimo. Peça para Deus alargar o negócio. É possível. Deus é grande. Nós temos que sair dessa mente, sair dessa casca de pequenez. Deus é grande. Deixa Deus fazer o que Ele tem para você. Experimentamos muito pouco de Deus. Amplia as minhas terras, seja a tua mão comigo, e faze que do mal não seja eu afligido. Aí o final do 10 é maravilhoso. E Deus lhe concedeu tudo o que tinha pedido. Ele pede para Deus ampliar as suas terras, aonde ele ia se firmar e se estabelecer. Ele clama ao Senhor, e ele não fica preso ao que ele poderia fazer, no sentido de causar dores. Agora, Senhor, para minha família, se eu causei dores para minha mãe lá no passado, quando era nenenzinho, agora adulto, eu quero, Senhor, manifestar a tua glória, o quão grande o Senhor é. E ele faz isso. E ampliar terra é ir mais longe. Quando você pede para Deus ampliar a terra, é que você pode ir mais longe, com maior liberdade. Agora, nós temos medo de ir mais longe, porque nós falamos, eu estou bom aqui, está ótimo aqui, para que eu vou querer ir mais longe? Só que a proposta do Evangelho é Judeia, Samaria, aqui as redondezas, Galiléia e tudo mais, e confins da terra. Jesus nunca parou o Evangelho aqui. Ele sempre quis expandir a terra. Ele sempre quis que nós atravessássemos fronteiras. E existem fronteiras que precisam ser derrubadas. Existem fronteiras que precisam ser destruídas por nós. Através dessa oração, Senhor, amplia. Qual é essa amplitude que eu preciso? Talvez hoje, não quero machucar ninguém aqui com essa mensagem de jeito nenhum. Talvez hoje eu não tenha uma decisão, uma coragem, um ânimo para orar num hospital, por exemplo. Talvez eu não consiga evangelizar numa boca. Talvez eu não consiga evangelizar num presídio. E ele fala, Senhor, amplia a minha terra. Talvez eu só consiga pregar aqui no púlpito. E eu trabalho numa escola e tem muita gente comigo lá. Como que eu faço? Senhor, amplia para que eu possa ir mais além. Tudo nessa oração tem a ver com sair do estagnado, da inércia. Tudo nessa oração tem a ver com ir mais longe, com ser abrangente. Tudo nessa oração tem a ver com a grandeza de Deus de um tal modo que ele começa a mostrar que ele foi tão ilustre porque ele não se acomodou com quem ele era, mas com quem ele poderia ser em Deus, o que Deus podia fazer para ele, e por ele, e nele.
que Deus pode fazer nele, com ele, através dele. Você está entendendo isso? Como essa oração, ela é curta, mas é poderosa. E Deus, olhando tudo isso, e hoje nós estamos falando de Jabez, mesmo sabendo, traduzindo o nome dele, transliterando o nome dele para nós aqui, que é com dores o dei à luz. Ele foi tão ilustre que ele não é mais lembrado por ter dado sofrimento para sua mãe. Ele é lembrado pela oração que ele fez. Eu estou lembrando o nome dele aqui agora. Aleluia, como isso é poderoso. Glória a Deus. O que as pessoas viram de você, aleluia, pode mudar. E daqui uns anos você pode ser lembrado não pelo que você fez de errado no passado, mas do que de grande você fez no futuro. Então nós temos que entender o que nós podemos ser em Deus, nesse sentido. Nós estamos falando dele e ele foi ilustre, e por causa disso ele está sendo lembrado em 2021, por causa da oração poderosa que ele fez, e não pela dor que ele deu para a mãe dele. Ele superou as coisas do passado. Você que está me ouvindo, pelo amor de Deus, faz um favor. Você não tem amnésia, eu sei que não, e glória a Deus, não vai ter Alzheimer também. Mas deixa lá o que aconteceu, e se levanta hoje para ser ilustre, para ser diferenciado, para fazer um mover nessa nação, em Porto Feliz, no Jardim Vante. Se levante do chão, vai irmão, levanta essa cabeça, Deus é contigo, Ele está ouvindo a sua oração, Deus vai responder você favoravelmente. Aleluia, eu declaro isso na sua vida. Aquele homem batia no peito e não conseguia olhar e falou: Senhor, seja propício a mim, seja favorável. Deus está sendo favorável a você nessa noite. Receba essa palavra em nome de Jesus. Você não vai ser lembrado pelos pecados que cometeu, mas porque Deus te honrou e te abençoou, você vai ser lembrado. Aleluia, aleluia. Às vezes nós queremos olhar, desculpa irmão, tem hora que eu não controlo aqui. Nós queremos olhar no espelho e nós queremos lembrar o que nós fizemos de errado. Para com isso, mano. Vou falar para você que nem aquele louvor que não gosta, Amaral. Mas quando o sangue desce, no espelho Jesus aparece, dizendo: filho, eu te amo. Mesmo assim. Esse é o poder do sangue do Cordeiro. Aleluia, que você dava dores, dava, mas o sangue do Cordeiro vem sobre a sua vida, te lava, te redime, deixa você lindinho, bonitinho, e você começa a exaltar o nome dele. Que maravilha. Imagina, irmão, você olhando no espelho, em vez de você ver você vê o Cordeiro, vê o leão. Que coisa linda. E que a tua mão seja comigo. Neemias falou isso, é coisa linda, irmão. Tem que falar coisa linda. Fale coisa linda, moral, quando ver. É lindo. Fala aí, Samuel, você está aí no Facebook. Fala aí, a lágrima corre, manda lá. Lágrima corre, não tem jeito. Neemias falou assim, ó: os inimigos tentando destruir, parar, acabar com a construção. Neemias faz essa declaração, se eu não estou enganado, 3 ou 4 vezes, Dak. Fala assim, ó, olha o que ele fala: a boa e poderosa mão do Senhor nos foi favorável, por isso eu consegui chegar até aqui. Esse Deus é maravilhoso. Pedrão foi afundar, qual é a mão favorável? A mão de Jesus favorável, pegou ele lá, trouxe de volta, aleluia. A mulher pega em adultério, está lá, Jesus lá, levanta e vai, a mão de Jesus favorável a essa mulher. A mulher que estava encurvada há 18 anos, presa por Satanás, ele chega no sábado e põe a mão nela, está livre minha filha. A mão de Jesus é favorável ao teu favor nessa noite. Aleluia, todo demônio, todo mal que se levanta contra a tua vida, a mão do Senhor vai dissipar as trevas e vai fazer raiar a luz sobre a sua vida. E que do mal não seja eu afligido. Irmão, a oração dele é o que todo mundo quer, ou mentira, é verdade? Por que você não quer? Você não quer pegar Covid? Você não quer. Eu já peguei, e quando eu peguei, falei: Senhor, me livre desse negócio.
Me dá um jeito aí. E eu descobri um negócio na Bíblia. Segredo. Se falar baixinho assim, vê na live, Chico? Segredo. Salmo 46. O último salmo que o pastor leu aqui na igreja. Não foi domingo na ceia, foi mais para trás. Ele não leu outro salmo depois desse. Ele leu esse daqui. É Deus, irmão. Deus. Deus. Eu vou acrescentar uma oração de Jabé. Senhor, que eu não esqueça das coisas. Olha só o segredo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ou, nessa outra tradução aqui que tem aqui do King James, nas tribulações. Ou na angústia ou nas tribulações. Ninguém quer passar por nada, quer? Eu não quero. A gente não marca. O Marco Feliciano falou em 2001, 2002, naquela dia da aprovação. A gente não marca na agenda o dia que a gente quer ser aprovado. A gente não quer ser aprovado, de jeito nenhum. Mas o segredo está aqui, ó. Socorro bem presente na angústia. Se você estiver passando pelo vale da sombra da morte, o Senhor está com você. Olha que coisa linda, Amaral, não tem jeito com esse Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ai, Senhor, eu não quero passar meu filho, se você está passando, eu estou com você, eu não vou largar você, porque você está na angústia. Angústia nenhuma tem poder de tirar você da minha mão. Que coisa linda. Então, se você está na angústia hoje, na tribulação hoje, não significa que Deus te deixou. Muito pelo contrário. Ele está bem pertinho de você. O pastor falou domingo. Jesus sentou do lado de Paulo. Ei, rapaz, estou aqui. Segura a onda aí, vai que vai. Que eu estou contigo nesse momento tão difícil. Se o momento é difícil, se esconda nesse refúgio, que é o nosso Deus. Amém? Louvado seja Deus. E o Senhor ouviu e respondeu e abençoou esse homem. Que Deus possa ouvir as suas orações, que você possa alcançar de Deus. E quando a gente não entender, quando Deus respondeu, porque às vezes a gente fala assim, livra da morte, e Deus leva. Não é o que está passando, que permeia na mente das pessoas hoje, por causa disso? Quando você fala assim, Deus livra da morte, e Deus levar, olha o mistério está aí, irmão. O mistério está aí. Eu mandei um louvor para uns irmãos aí, meio diferente, né, Isa? Pastora, mandei um meio diferente. Ele fala assim, ó: ainda que me esmagues, confiarei em ti. Ele pegou aquele texto de Jó. Ele pegou o texto de Jó. E se você está sendo esmagado, continua confiando em Deus. Continua confiando em Deus. E o segredo está aqui. Confiar no Senhor. Deus está levou alguém que você ama. Continua confiando nele. Ele é o dono da vida. Ele é que acalenta, acalma, conforta e consola os corações. Confie em Deus.